Então, eu queria ler com vocês 2 Crônicas 20, versículo 17. Apenas esse versículo. Diz assim a palavra de Deus: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Sabemos que a tua presença é real, Deus, e tu estás aqui. E já pedimos, Senhor, que tu visite cada querido, cada amado, cada filho que está aqui, filha, Senhor, que está aqui nessa manhã. Senhor, saímos das nossas casas com o objetivo, adorar o Senhor. Então recebe a nossa adoração. Mas também sabemos, ó Deus, que quando te adoramos, a tua presença, Senhor, modifica o ambiente, trazendo paz, cura, libertação, entendimento, e que essa palavra possa falar a cada coração. Dependemos totalmente de ti. Por isso, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse é um texto que as pessoas já, na parte histórica do livro, né? As pessoas conhecem essa história, alguns não conhecem, eu vou falar um pouquinho. Mas é algo que Deus colocou no meu coração, porque no domingo passado, quando eu falei aqui há pouco, Deus me deu aquela palavra, volte a sonhar, para nós voltarmos a sonhar, voltarmos a buscar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Às vezes nós colocamos objetivos, sonhos, projetos pessoais, familiares, projeto para a questão do trabalho, tantas coisas que colocamos, e a gente observou nessa palavra que foi dada, que tem coisas que nos atrapalham, né? Coisas que tentam tirar a nossa disposição para conquistarmos esses sonhos. Às vezes uma palavra, às vezes algum histórico nas nossas vidas que a gente tem impedido. Mas a gente observa que Deus quer que a gente tenha sonhos grandes, amém? Tenha sonhos grandes, sonhos que venham a glorificar o nome do Senhor. Esse texto aqui, eu coloco como, a palavra que eu coloco como base e tema dessa mensagem, mantenha a sua confiança no Senhor. Porque se temos o objetivo no nosso coração de termos um sonho realizado, não um sonho qualquer, não um sonho que torne um pesadelo, a gente precisa saber que nós estamos confiando, amém ou não amém? Você precisa saber que você está confiando, e nós confiamos no Senhor, nós confiamos naquele que tudo pode. Então, a gente precisa observar nesse texto que nós lemos, daqui a pouco eu vou explanar melhor ele, que nós precisamos manter confiança, por quê? Porque vai haver levante. Todas as vezes que desejamos fazer algo, que isso vai glorificar o nome do Senhor, observe que vai haver levante. Então vai haver lutas, vão acontecer alguns problemas. Eu louvo a Deus, né, porque nós estamos aqui no mês de aniversário, e lembro como Deus, o Senhor, foi, né, direcionando todas as coisas. Nós tivemos um tempo ali, começamos numa casa em Grajaú, e ali naquela casa vimos a necessidade de uma mudança. Começamos com 8 pessoas, né? No máximo 8 pessoas no Grajaú, e depois sentimos que a casa não daria para comportar, até porque uma casa não é igreja, né? Casa é um lugar particular das pessoas, e conseguimos ali no Colégio Guanabarense. A gente sempre fala do Colégio Guanabarense, porque Deus levantou um homem, um diretor, né, desse colégio. Alguns conhecem, professor Dalto, conhecido como professor Dalto, sua esposa Júlia, tia Júlia, que era chamada no colégio. E a gente foi para ali num objetivo de podermos avançar. E quando a gente tem essa expectativa, mesmo de uma mudança, há algumas barreiras, há algumas dificuldades. Então a gente tem que se desafiar, a gente precisa confiar no Senhor, e a gente confiou. Por que nós confiamos? Porque nós não tínhamos recurso. Nós não tínhamos recurso para ir para o colégio. Você imagina você alugar uma área de colégio, e é um colégio grande. Então nós fizemos um desafio ao Senhor. Nós falamos, Senhor, que o valor, se Ele cobrar, e certamente vai cobrar, seja um valor que a gente possa pagar. E aí eu posso aqui hoje falar o valor, que não é um problema nenhum, e eu falei para o senhor R$150. R$100, obrigado, pastora. R$100. Hoje, você fala, mas naquele período era dinheiro. Não, também era um valor baixo.
né? E nós chegamos ali com aquele grupo, falamos com o diretor Dalton, ele falou, já teve muitas igrejas, passaram por aqui, já estiveram aqui conosco, e até a Maranata, e falou algumas igrejas, né? Atos, e agora saíram, então você pode entrar. Aí eu falei, eu só vou salvar uma coisa para você, pastor Pedro, vou falar uma coisa para você. Ele gosta muito de movimentar as mãos. Ele falou, vou falar uma coisa para você. Quando ele está feliz, ele faz assim, bate a mão e rasga, e esfrega, né? Aí ele falou, só vou falar uma coisa para você, eu tenho um funcionário que vai ficar aí para te ajudar. Então vocês podem pagar R$100 a ele? Eu fiquei assim, né? Eu falei, o valor que eu pensei, ele só cobrou o valor que eu pedi ao Senhor. Então, amados, eu estou contando essa pequena história da igreja para você saber que em todos os detalhes Deus está contigo. Então se prepare que a resposta virá. Pode falar para o seu irmão, prepare, porque a resposta virá. Você só precisa confiar. Você só precisa confiar. Confia no Senhor, né? E aí depois a igreja foi crescendo, aí já tínhamos mais pessoas, e agora ele sentia que precisava sair do colégio. E agora começou o processo da oração. E a gente começa a orar, Senhor, mostra o lugar da adoração. E a gente tem a tendência de ser um pouco apressado das coisas, né? Mas a gente começou a orar, e eu lembro que nós orávamos num campo de futebol. No campo, na quadra do colégio, lá tinha uma quadra, e o colégio é grande, por isso eu falei, uma quadra, e tinha no outro lado a quadra para o colégio. E a gente falou, vamos orar, o pessoal antigo lembra. A gente vamos fazer um monte. Quem estava conosco nesse período? Levanta a mão. Aí, um bom grupo, né? Aí falamos assim, vamos orar lá naquela bolinha do centro da quadra. Nós vamos apagar a luz, e lá vai ser o nosso monte. Não podia acender a luz, porque aí ia ser um monte. E aí a gente começava a orar até meia-noite, às vezes, ali, louvando o Senhor, e dizendo, Senhor, mostra um lugar da adoração para nós. E aí eu comecei a procurar lugar. Aí encontrei uma loja. Olha só, gente, encontrei uma loja. Aí eu olhei aquela loja, a loja não dava isso aqui. Eu falei, vai ser aqui. Esse lugar está perfeito. Ali, aí tinha um cofre na loja. Eu falei, ali vai ficar as crianças. A cabeça da gente. Ali naquela cofre, ali vai ficar as crianças. Aqui. Eu falei, aí daqui a pouco eu feliz, alegre. Encontrei o lugar. Só que a gente tem a tendência de se apressar, né? A gente tem a tendência de correr e achar que o nosso jeito vai ser melhor. Só que o Senhor sempre tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. Tem uma música que diz assim, Deus tem melhor para mim. Quem conhece essa música? Deus tem o melhor para mim. Fala para o seu irmão, profetiza, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Amém? Então, o Senhor tem abençoado a gente. Nós somos filhos, né, irmãos? Somos filhos. Como filhos, e sabemos que Deus não mudou, Ele faria um grande milagre novamente. E nós, assim, começamos a orar. E eu fui pedir direção a Deus, né? Fui pedir a direção a Deus. E eu até escrevo aqui, a pressa é inimiga da perfeição, né? Eu já queria, a gente às vezes toma decisão que a gente não deve tomar. Não acontece isso? Você tomou uma decisão que você não deveria tomar e depois se arrepende? Então, eu, para não tomar uma decisão apressada e não me arrepender, o que eu fiz? Fui lá conversar com o meu pastor. Aí fui conversar com o pastor, sentei com ele é um senhor bem calmo, tranquilo, né? Isso quando ele não está na guerra. Quando está na guerra, a coisa pega. Mas quando ele está lutando pelo reino, né? Aí ele começou a conversar comigo, contando a experiência dele, e eu falei, pastor, encontrei o lugar da adoração. Tem um lugar maravilhoso. E aí ele falou, né, que aquele lugar não seria interessante, mas se eu quisesse, Deus tinha... Esse bairro é um bairro que eu até morei nele, não há nada contra, mas nós estávamos no Estácio. E aí eu falei, pastor, eu encontrei ali uma garagem ali, uma loja na frente da praça do Estácio, e vou ali. Aí o pastor me ouviu, calmo, sereno e tranquilo. Quando eu acabei de falar, ele falou assim, pastor Pedro, Deus tem outra coisa para ti. Não é lá, não. O teu lugar é na Tijuca. Eu falei, então tá, pastor. Aí eu vim ali, cabisbaixo, estou só pensando que a gente ia mudar. E aí, pastor?
vamos ficar. O pastor falou, ele falou assim, se você quiser ir, você pode ir. Eu falei, pastor, eu sou menino. Se o senhor está dizendo que não é lá o lugar, já está resolvido, não é o lugar. Eu vou ficar na Tijuca, eu vou esperar a Tijuca. Mas nós estávamos orando, pedindo a Deus, e aí acontece, porque quando você já está, olha só, quando você está no objetivo, eu não falo que as lutas acontecem, sabe o que aconteceu? O telhado, teve uma chuva, o telhado voou. Então, quando o telhado voou desse lugar que nós estávamos ali na quadra, aí um dia caiu uma chuva. Sabe, o céu começou a ficar, aquele céu começa a fechar, e 6 horas da tarde, a gente estava indo para o evangelismo, lembra? Indo para o evangelismo. Aí eu falei assim, eu fui para... Pode tocar, Levita, se você quiser, me honrar. Aí fica à vontade, né? Aí nós fomos e começamos a ver ali aquela chuva chegando, e a gente, não, vamos orar. Nós temos fé que Deus vai parar essa chuva. Irmão, nós começamos a orar e a chuva piorava. E a chuva está chegando. E eu falei, como vamos fazer o culto? Já tem gente, pessoal aqui, o teto aberto. E aí nós começamos a fazer o culto. E a chuva caiu. Sabe aquela chuva que faz aquela corrente assim de água? Nessa altura assim, irmão. Aqui, ó, no chão, aqui, nessa altura. E aí a gente começou a abrir guarda-chuva dentro do templo. Nós fizemos um culto com guarda-chuvas. E havia acontecido uma situação de chuva no Rio de Janeiro, e várias comunidades teve quedas, né? E ali também, onde nós estávamos, aquela parte da barro desceu todinho na quadra. E a gente ali, orando, louvando a Deus, fazendo louvor, adorando ao Senhor, com guarda-chuva, se molhando, a gente não desistiu. Irmão, às vezes a luta vem, mas não desista, mantenha a sua confiança em Deus. A gente estava ali, aí fizemos aquele culto, e foi uma das maiores experiências, foi um culto muito abençoado, e logo depois, um dia a pastora estava passando de carro aqui com a Lili, ônibus com a Lili, e ela olhou aqui para o lado, essa placa, vocês veem que essa casa ela não é de frente para a rua, nem virada para a direção, ela é ao contrário, ela é assim. Então os carros passam, você não vê a placa. Mas o Senhor é tão bom que na hora que a Marise, a pastora e a Lili estava passando, a placa pequenininha. O Senhor fez assim com o pescoço da rua, onde fez assim, olha. Ela virou e olhou assim, aluga-se. Estava aqui alugando. E a gente veio aqui, aí olhando, não tinha esse templo aí, era uma garagem aí onde vocês estão. E aí a gente chegou aqui, tudo aberto aí. Só aqui que era fechado, mas aí era aberto. E aí o cara falou, vocês querem alugar? Para quê? Para a igreja. Aí ele falou, então você tem que ir na prefeitura falar, porque não sei se pode. Aí eu falei, pode. E nós fomos lá, avisamos, falaram, não pode ser igreja assim. E nós ficamos muito felizes, o advogado apresentando a casa e a gente pulando atrás dele. Quando ele virava, a gente pulava, olhava um para o outro, aqui. E a gente, quando eles viravam, a gente, sim, tá. Aí nós saímos e fechamos o contrato e Deus nos deu esse lugar. E agora nós estamos profetizando que Deus vai nos dar um lugar maior. Aos nossos olhos naturais, a gente não sabia nem como sair do colégio. E Deus nos deu aqui a Tijuca. Então eu não sei como Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer. Diga para o seu irmão, eu não sei como Ele vai fazer. Fala para o seu irmão assim, eu não sei como Deus vai fazer na sua vida. Mas Ele vai fazer. Mantenha essa confiança no Senhor, amém? E é isso que a gente começa. Eu acho que eu estou emocionado, que a minha boca está secando demais hoje. E esse texto que nós estamos lendo aqui, né, a gente observa algo que eu vou ler outra vez. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Há batalhas que nós vamos observar que nós vamos lutar. E a batalha que nós não vamos precisar lutar, nós vamos ter que lutar. Aí você diz assim, como assim? Você vai aprender que tem batalhas que nós vamos ter que lutar, usar os nossos esforços. E tem batalha que Deus disse, essa batalha você não precisa lutar. Mas parece que não precisa fazer nada, mas não é.
todas as situações da nossa vida, situações de batalhas, né? Nós precisamos participar delas. Porque eu acabei de dizer a vocês que quando nós temos um projeto, esse projeto pode ser pessoal, ele pode ser para a família, né? A questão dos nossos projetos, se isso vai abençoar a sua vida, se isso vai te alegrar, certamente, que vai honrar o nome do Senhor, prepara que vai ter uma batalha, vai ter uma luta tentando impedir. Mas eu já declaro em nome de Jesus que todo levante contra nós já cai por terra. Porque nós não estamos diante de um Deus qualquer. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Então, se anime seu coração. Anime seu coração. Para de olhar a dificuldade. Para de olhar os problemas. A tendência nossa é olharmos os problemas. E foi isso que aconteceu com esse rei chamado Josafá. Não vamos ler os textos todos, mas eu vou dar uma explicação para alguns. Esse rei Josafá era um rei temente ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando ele começa a assumir toda a região de Israel, a palavra do Senhor diz aqui, eu vou só falar onde está o texto para que os irmãos saibam, a região de Judá ali, no texto do capítulo 19, diz que ele começa a percorrer toda aquela área e ajustar as coisas. Ele ajustou os sacerdotes, os juízes. Ele falou para os juízes, disse assim, olha, vocês têm que fazer julgamento com fidelidade, não se corromper. Vocês têm que ter um direcionamento correto. E depois chamou os levitas e preparou os levitas para a adoração à casa do Senhor. Ele fez tudo, estava tudo concorrendo da maneira que ele estava sonhando, da maneira que ele pretendia adorar o Senhor. Mas, logo após todo esse acontecimento, houve um levante. Os inimigos se levantaram. A palavra de Deus diz que os povos se levantaram. Então, esses povos se levantaram, não eram povos pequenos, eram povos gigantes, numerosos. Eles se levantaram e começaram a ameaçá-lo, e começaram a deixar ele receoso. Então, observe que, diante de alguém que está servindo a Deus, e está fazendo coisas que glorificam o Senhor, há um levante. E esse levante não tirou ele do propósito, mas trouxe medo. E a gente observa aqui que esse receio que a gente tem, que é natural muitas vezes no nosso coração, ele muitas vezes nos paralisa. E você não pode deixar que esse medo te paralise. Em nome de Jesus, caia por terra agora todo medo. Todo medo do teu coração, toda preocupação, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Diga amém. Então, ele começou a entender que havia uma luta. Vocês precisam entender que se a luta vem, o Senhor não vai deixar-nos sozinhos. Deus está dizendo que a verdadeira guerra não será apreendida. Quando a gente lê esse texto aqui, eu vou ler outra vez para entendermos. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Porque está vendo que era numeroso o povo. E havia também afrontas. Mas ele começa a colocar o seu coração em direção ao Senhor. Então, se o texto diz, se o nosso tema mantenha a sua confiança no Senhor, é porque há momentos que a gente perde essa confiança. Há momentos, mesmo sendo cristãos, entendendo a palavra, parece que o medo, os receios, nos tira a confiança. Às vezes nós falamos assim, parece que o Senhor está longe, parece que o Senhor não está ouvindo, parece que a resposta nunca vem. Isso é perder a confiança. Então, diante de uma luta que estiver passando, mantenha a sua confiança em Deus. Não desista. Não deixe que o medo, o pavor, qualquer outra situação ou palavras te tirem do projeto que você tem com Deus. Do projeto de servi-lo, de honrar o nome dele, mas também ver resultados. Porque uma das coisas que Deus ama, que o nosso Senhor Jesus, que veio aqui, veio morrer por nós e veio trazer soluções, resposta para a nossa vida, uma das coisas que ele ama é ver o teu sucesso, é ver a tua alegria. Então comece a mudar a tua mente quando você passa por luta e a tua luta está gigante, está tremenda, e você fala, essa é a vida que Deus te planejou. Não é essa a vida que Deus planejou para você. Não foi essa a vida que Deus planejou para nós. Às vezes passamos por lutas e intempéries, mas Deus não quer que você esteja aí. Deus quer que você pare e analise a situação. Tenha uma ideia do que está acontecendo. E a gente vai observar aqui
no texto, eu quero botar aqui no texto, ó, não tenha medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los pela manhã, e o Senhor estará com vocês. Então, eu preciso entender que nível de guerra eu estou, que nível de luta. Se eu mesmo estou levantando essa luta, se eu mesmo, meus pensamentos estão levantando as minhas interrogações, estão me trazendo tantas interrogações que eu não estou conseguindo resposta, e aí eu preciso parar e observar que nível de luta é. Ele precisou entender, Josafá precisou entender que luta era. Ele começou a definir, a palavra de Deus vai mostrar que ele vai ter um entendimento do que está acontecendo. Ele sabe que aqueles homens se levantam para destruí-lo. Então ele sabia que o povo X, A, e B e C, Moabita, Amonitas, e o pessoal do Monte Seir, eles estavam ali preparados para destruir. Então ele tomou noção. Eu preciso, para enfrentamento, tomar noção de quem é o inimigo. Às vezes o inimigo, nós estamos levantando a própria impossibilidades. Às vezes nós estamos sendo aqueles que estão atrapalhando a nossa própria vida. Consegue entender isso? Às vezes a nossa própria palavra, ninguém está falando. Nós temos que definir isso, porque para você guerrear, para você lutar, para você ter resposta, você precisa saber com quem você vai lutar. Se eu não sei quem é o meu inimigo, eu estou perdido aqui. De que lado está vindo o inimigo? Então não sei se ele vem de frente, se ele vem por trás, ele vem pela esquerda, pela direita. Eu fico perdido. E ele começa a definir, a saber de quem o campo que ele estava trabalhando. A palavra de Deus diz assim: se Deus irá lutar pelos israelitas, não significa que ele podia sentar-se e esperar. Olha aqui, a palavra de Deus vai nos mostrar. Eu vou pegar o texto, quando ele começa aqui no versículo 13. Ele diz, no versículo 12, ele diz assim: ó Senhor, não irás tu julgá-lo, pois não temos força para enfrentar. Ele entende que ele não tem força, e às vezes nós estamos assim. Nós estamos com objetivos, nós estamos com sonhos, mas a gente para de confiar porque a gente olha na nossa força, e Deus não quer que você olhe diante da sua possibilidade. Porque se nós olhássemos para a nossa possibilidade, muitas coisas nós não conseguiríamos chegar. Se nós olharmos como nós chegamos em alguns detalhes, como às vezes você foi aprovado numa prova, como você teve uma resposta de uma compra de uma casa, como você teve relacionamento com Deus e você viu resposta quando você orou por uma criança, orou por alguém e viu resposta. Se a gente olhar pela nossa capacidade, a gente diz: eu não sei como vou conseguir fazer isso. Diante de alguém que está chorando e pedindo a Deus paz, eu não sei como ele vai receber paz, porque de mim mesmo eu não posso dar paz. De mim mesmo eu não posso dar solução. Então preciso entender a quem eu estou buscando, mantendo a minha confiança com Deus, porque aí eu declaro que este ano será ano realmente de transbordar. Eu não posso esquecer do tema deste ano. Se Deus fala que é um ano de transbordar, por que às vezes não está transbordando? Se é um ano de transbordar, por que não está havendo a cura? Se é um ano de transbordar, por que você não está vendo as soluções dentro do seu lar? Porque tem hora que nós estamos sendo mortos no problema. Nós estamos levantando o problema. As nossas palavras não estão correspondendo naquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem colocado para nós. As promessas de Deus são fiéis e Ele vai cumprir. As promessas de Deus são poderosas e Ele vai realizar nas nossas vidas. Então a gente precisa observar isso. A luta que nós temos não é uma luta empreendida. Agora, com o inimigo nós precisamos saber que tipo de armas ele está usando. Se eu entendo que a minha luta agora é espiritual, se o levante normalmente essas lutas são espirituais, porque o inimigo usa pessoas para tentar nos prejudicar. Às vezes o inimigo usa pessoas para tentar atrapalhar situações que você estava já ali para tomar posse da bênção. Você estava tomando posse da bênção. E não foi um espírito que entrou lá. Não, o inimigo usa alguém, usa a mente de alguém que sirva a ele, que não tem temor ao Senhor, e se mete no meio do caminho para atrapalhar. Se eu não tenho noção disso,
Eu sou atrapalhado, eu não recebo a bênção e fico, Senhor, cadê? E o Senhor diz, olha onde está o inimigo. Olha de onde ele está vindo, ele está aí na tua frente, você não está vendo? Você precisa dessa noção. E foi isso que Josafá começou a perceber. Ele disse, Senhor, os inimigos são fortes. Ele disse, os inimigos são fortes, são numerosos. Não sabemos o que fazer. No versículo 12, lá no final, fechamento do versículo 12, não temos força para enfrentar esse exército imenso. Eu não tenho força. É importante a gente entender isso. Que às vezes as nossas forças estão se perdendo no meio da jornada. Quantos cristãos às vezes estão dizendo, pastor, estou sem força. Porque a batalha está tão grande, mas ele não está tendo noção de tudo. Quando ele diz, Senhor, não tem força, mas sei que o inimigo é numeroso. Sei de onde está vindo o problema. E eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar com aqueles que estão descansando. Senhor, olhe, mas os nossos olhos se voltam para dizer, a nossa dependência está em Ti. Senhor, a minha dependência está em Ti. Eu não tenho força, mas em Ti, Senhor, eu posso adquirir a força necessária para o enfrentamento. De mim mesmo eu não tenho condição. Mas eu sei onde está vindo o problema e eu não vou perder a minha confiança em Ti, Senhor. A minha força é pequena, eu sou pequeno sim, Senhor. Mas o braço do Senhor é forte. E é isso que Josafá começa a colocar. Porque se nós sabemos que a luta que ele estava travando, ele sabia que aqueles homens estavam vindo com armas, com escudo, com lança. E parece até a história de Davi, né? Mas esses homens vinham bem armados, bem preparados. E aí nós precisamos entender que Efésios 6:12 diz que a nossa luta, e a gente não vai pegar armas, lanças, mas a nossa luta não é contra pessoas. Isso é bom você entender. Não adianta você ficar brigando com a pessoa. Você tem que ter um olhar, o olhar daquilo que Deus está te trazendo como discernimento. Aqui está a minha luta. Deus já te apontou. Esse aqui é o problema. Se esse é o problema, eu sei que por trás dessa pessoa, por trás dessa situação, por trás desse processo, está uma ação espiritual tentando atrapalhar a minha vida. Então, como eu já sei, eu não tenho condição do enfrentamento, mas os olhos do Senhor estão voltados para nós. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que confiam nele. Então, Senhor, a minha dependência está em Ti. A nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades que estão nas regiões celestiais. Então, se eu começo a entender, porque o cristão tem que entender que a vida dele é uma vida de caminhada espiritual com Deus. Se eu entendo isso, vai começar a ficar mais fácil o enfrentamento, porque agora eu reconheço que eu não tenho força, mas o reconhecimento me dá a possibilidade agora de dar uma dependência total do Senhor. Entende isso? Quando eu percebo o problema, sei que não tenho força para o enfrentamento, mas quando eu digo, se os olhos do Senhor estão voltados para nós, eu estou dizendo, Senhor, eu já reconheci o problema, eu já sei aonde está havendo o foco, mas eu não tenho força. Mas quando você diz eu não tenho força, e falando para o Senhor, agora eu reconheço que mesmo sem a minha força, eu sei que a minha dependência é total em Ti, e a Tua força, o braço do Senhor vai lutar por mim. E aí o Senhor, vendo essa situação de Josafá, colocando essa batalha séria que ele estava, ele não deixa que o medo o atrapalhe. Amado, peça ao Senhor quando surgir medo, e medo é algo que acontece com todos nós. Para de achar que medo não passa pelos nossos sentimentos. O medo acontece. Mas quando acontecer o medo, a impossibilidade de você movimentar-se, ser ativado para ir em frente, você tem que colocar diante do Senhor, Senhor, eu estou com receio dessa situação. Eu estou com medo disso. Às vezes o medo está a nível de um histórico na nossa vida. Todos nós temos medos, mas o medo não pode paralisar. Em nome de Jesus,
o medo não vai te paralisar. Não vai te paralisar. Então, ele entendeu, voltou os olhos para o Senhor e começou a dizer, mostrar exatamente, o Senhor mostra exatamente a ele aonde o inimigo estava. Isso no versículo 16. No versículo 16, o Senhor vai falar assim: amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeru. Deus falou, olha onde eles estão, aqui para Josafá. A região que eles estão é aqui. Então eles sabendo onde está o foco, sabendo onde está o problema, eu vou atacar ali. Eu vou resolver aí. Amados, eu sempre falo o seguinte: para de aceitar a história se repetindo na sua vida. Para de aceitar isso. Isso rouba a nossa confiança em Deus. Toda vez que a nossa história, a parte triste da história da nossa vida, ela se repete, ela volta, e a gente tem essa cena acontecendo, aquilo paralisa. Então não aceite isso. Não aceite isso mais. Fala, Senhor, essa situação eu não aceito mais. Eu lembrei agora, anos atrás, a gente faz sempre a festa de final de ano na igreja. Aqueles que podem vir, a gente sempre faz a virada aqui. Em uma desses cultos da virada, onde Deus dá o tema para o ano, né? A gente libera a palavra, veio uma jovem senhora aqui na frente. E ela veio chorando e falou: pastor, eu não aceito mais o que está acontecendo com a minha vida. Eu vejo essa cena ainda hoje aqui. Ela chorando aqui no altar. Ela disse: eu não aceito mais isso. Estou cansada de ver essa repetição, essa situação que está acontecendo comigo. Eu quero mudança. Eu quero que o Senhor venha. Eu já sei onde está o problema. Não estava nem essa pregação. Eu já sei onde está o problema. E toda vez é a mesma coisa. Mas eu declaro que ano que vem não vai ser igual a esse ano aqui. De choro. Vai haver uma resposta para mim. Eu falei: eu concordo com você. Eu estou em concordância com essa ação. E aí eu tenho a costume de sempre pedir para botar a mão no altar, para pedir misericórdia. Eu falei: bota aqui a mão no altar, vamos orar. Eu falei: Senhor, ela entendeu onde está o problema. E ela está chorando na tua presença, dizendo: Senhor, que não se repita mais. E que o ano que vem seja esse ano que entra. Vai ser o melhor ano que ela vai passar, mas nunca mais ela vai passar o que está passando. Irmão, aconteceu. Ela está aqui no nosso meio. Ela confiou. E Deus mudou a sorte. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar exatamente a localização do problema. É isso que Deus fez com Josafá. Josafá, eles estão ali. Você não vai precisar lutar, porque essa luta, a primeira luta, é eu que vou entrar. É isso que eu quero que você entenda, porque nós vamos lutar também. Nós não vamos ficar parados. Mas tem luta que Deus fala assim: essa luta, essa luta eu vou ficar paradinho, não luto mais. Não, Deus diz: essa luta, porque essa luta é espiritual. A luta espiritual deixa que eu resolvo. Por isso que Jesus veio aqui na terra, para dar vitória a gente. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, mas ele venceu a Satanás, a todas as hostes infernais, tudo aquilo que ele prepara para roubar, matar e destruir a pessoa. E Jesus disse: deixa que eu sou capaz de transformar sua vida, te dar vida, abundância, vida em abundância, alegria, paz. Então, ele tendo o entendimento disso, ele começou a agir. E a palavra de Deus diz que ele ficou admirado. Sabe por quê, Josafá? Porque ele sabia que eles estavam ali naquelas regiões, e aconteceu um fato que eles começaram a ver. O pessoal que estava no Monte Seir, os amonitas e outros povos, né, que é o Moabita, começaram a observar, os amonitas e os moabitas começaram a ter encrenca com o pessoal do Monte Seir. Eles estão só olhando. Josafá só está olhando. Aí daqui a pouco, eram 3 povos que estavam ali, numerosos. Aí daqui a pouco os amonitas fez um acordo com os moabitas e falou assim: vamos pegar o pessoal de Seir?
E começaram a arrebentar o pessoal do CI. E Josafá só olhando lá. E está eles lá se matando. Aí daqui a pouco a palavra de Deus diz, depois que acabou com o pessoal do CI, do monte, eles já não se entendiam mais. E agora eles se matam. Eles começam a se matar. E essa luta que Deus lutou por eles. Então, amados, sabe uma coisa? Se o inimigo entrou por um caminho para tentar te destruir, por 7 caminhos ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair, não tem jeito. Declara aí, ele vai ter que, você vai ter que sair, porque o Senhor é comigo. O Senhor vai te dar vitória, irmãos. Para de deixar essa dor ficar no seu coração. Para de achar que não há solução na sua vida. Se você veio nesse lugar é porque Deus queria te dizer uma coisa. Te prepara porque eu vou te abençoar. Te prepara porque eu vou mudar a sua vida. Te prepara porque eu tenho a solução para você. E ele pôde ver tudo isso acontecendo. Esse elemento de confiança vai se manifestar. Eu lembro eu falei de Davi, mas lá em 1 Samuel 17, 45, ele vai dizer assim para o inimigo, olha, você vem contra mim, espada, com lança, com dardos, alguns falam dardo, outros falam escudo, alguns tempos. Mas olha o que ele falou, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, ao qual você tem afrontado. Sabe o que ele falou? Eu não tenho condições de... Ele está falando, eu não tenho condição. A gente pensa que Davi, de 3, todo armado, todo preparado, teve um certo receio? Você acha que ele não teve receio? Sim ou não? Teve. Mas ele disse, eu não vou contra você com a minha força, mas eu tenho uma experiência com Deus. Sabe essas pequenas experiências que Deus está te dando? É para te fortalecer. Sabe aquela resposta que Ele te deu essa semana? É para te fortalecer nessa próxima. Porque se levantar alguma coisa e dizer, olha, você vem contra mim com armas, com palavras, com situações, mas eu irei contra você em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus você vai cair por terra. E a gente observa o que Deus fez na vida desse homem, desse jovem. Então, valorize cada resposta, irmãos. Cada vitória, cada agir de Deus na sua vida. As nossas experiências nos amadurecem. Deus quer te amadurecer. Deus quer que você olhe para você e diga, Senhor, eu preciso, você precisa falar isso, você identificar que o seu problema está no seu corpo com uma enfermidade, você precisa falar, Senhor, eu preciso da tua cura. Se você entende que é uma luta a nível familiar, você viu que alguém está se desviando, um dos familiares começou a tomar decisões que vão prejudicar ele, você fala, Senhor, eu vou lutar por ele. Eu não vou deixar que o meu sobrinho, que o meu filho, que o meu irmão enverede por esse caminho. Eu vou lutar, porque se ele entrar, toda a família vai ser prejudicada. Então a gente precisa fazer isso. Não podemos chegar diante do Senhor, Senhor, eu tenho a salvação, eu sei que tu vieste, eu tenho a minha salvação, meu nome está escrito no céu, um dia Maranata, nós vamos estar contigo, Jesus vai vir buscar a igreja, e para por isso, não. Por isso o Senhor falou, não, por isso o tema é, mantenha a sua confiança em Deus. O Deus que fez ontem é o mesmo Deus que vai fazer hoje e vai agir amanhã. Ah, mas amanhã, não se preocupe com amanhã. A palavra de Deus diz que se você vê como Deus cuida das aves dos céus, como Deus cuida das plantas, Deus cuida da natureza, aí o texto fala sobre isso. Deus não vai cuidar de você que é filho? Você que tem a marca de Cristo, Deus vai cuidar de você. Mas pastor, eu preciso de milagre. E Deus faz milagre. Deus age em milagre dentro do que você precisa. Mas sabe o que acontece conosco? Nós, ao longo do caminho, vamos perdendo a confiança. Então você precisa restaurar sua confiança em Deus. Restaura a sua confiança em Deus. Mas pastor, faz tanto tempo, não importa o tempo. Não importa o tempo. Deus não tem como tardia a sua promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso não pode ser uma frase de efeito, amados. Isso não é frase para agradar. Isso é frase da palavra de Deus. Isso é um verso, é um texto da palavra de Deus. Ele diz que o impossível
Você não pode agir, o teu braço não pode agir no impossível, mas ele pode. Por que entrar mais esse mês de junho, olhando a impossibilidade e dizer, eu vou passar mais um mês de junho, e com a impossibilidade você vai dizer, não, é nesse mês de junho que o milagre vai acontecer. É nesse mês de junho que a porta vai ser aberta. É nesse mês de julho que eu vou ser curado em nome de Jesus. Porque Jesus já fez na cruz do Calvário. Nós vamos daqui a pouquinho já tomar ceia. Nós não vamos demorar com a palavra. Mas eu peço ao Espírito Santo que vá falando ao seu coração aquilo que ele colocou no meu coração. Claro que houve louvor, houve muitas coisas lindas aqui nesse texto, são ricas, esse texto é rico. De vez em quando eu gosto de trazer esse texto, mas hoje eu vou ficar nesse ponto que mostra que nós precisamos não deixar que o medo nos tome, a gente paralise e esqueça do que Deus pode fazer. Tomar a ceia, comer do sangue, do vinho, comer do pão, mostrando o corpo de Cristo, mostrando o sangue derramado, o poder dele sobre o inferno, sobre Satanás, mas quando chega na nossa hora, parece que a gente esquece tudo isso. Esquece do que ele fez, e parece que ele não vai conseguir fazer mais, porque está muito distante. Não, Deus está bem pertinho de você, ele mora dentro de você, ele é Deus em nós. Então, use a palavra certa. Use a palavra certa. Diga, a vitória é minha. Em Cristo Jesus. E eu não vou perder a confiança. Se houve alguma dúvida, se houve algum temor, eu vou lançar toda fora o medo, fora o temor. E vou ficar na confiança de Deus. Jesus venceu nossas guerras. Eu fecho a palavra aqui. Jesus venceu a minha guerra, a sua guerra. E a guerra maior que nós tivemos foi tentar sair do sistema do mundo. A maior guerra que a gente teria que enfrentar e não conseguiríamos é sair do sistema, do aprisionamento que muitos hoje estão. E o Senhor está dando oportunidade para todos. A sua morte na cruz foi para trazer salvação e libertação dos cativos. Libertação para aqueles que estão aprisionados, e toda a humanidade estava aprisionada. Mas Deus te deu força para te tirar desse sistema. Ao momento que Ele te tira desse sistema do mundo, Ele diz, Satanás já não pode mais te tocar. Você tem que guardar essa palavra. O diabo não pode te tocar. Então, o que está te receando? Está dentro do receio do seu coração. Não, porque disseram, não, porque fizeram isso, não, porque lançaram uma palavra, pegaram uma florzinha e botaram lá meu nome. Deixa eu contar um testemunho para vocês que eu escutei essa semana. Deus guarda tanto a gente, que até quando a gente partir um dia para o Senhor, se não for arrebatado, aqueles que já partiu o Senhor, o diabo não pode tocar. Isso foi contado por um senhor. Teve por muito, eu vou nem falar nome aqui, estava no podcast. Ele por muitos anos, a nível de família, a nível de avós, que veio, ele contou, veio do continente africano, eu não sei que país foi, mas veio do continente africano, e eles tinham os costumes da sua cultura religiosa, e veio de pai para filho, e ele foi educado nessa religião, com bases africanas. E aí ele disse que depois de um tempo ele se tornou um líder. E mandaram que ele fizesse um trabalho. Ele disse, a palavra dele, não existe, quando se pede alguma coisa, nunca é coisa boa. É sempre o mal. Ele falou, não tem esse negócio de coisa boa. Quando alguém pede é para o mal. E sabe o que ele falou? A maioria dos pedidos são dentro da família. Ele falou, a maioria dos pedidos são dentro da família. É irmão querendo destruir outro irmão, é querendo matar o pai porque precisa de herança e não sei o quê. Ele contando essa história. E eu comecei a achar interessante, falei, vou seguir aqui essa podcast. Aí ele falou o seguinte, e teve um dia que me pediram um trabalho. E eu tinha que passar, fazer o trabalho dentro do cemitério. Eu conheci o pessoal, ele era do sul, se eu posso falar. Ele era do sul, ele é do sul, né, que está vivo.
Hoje é um servo de Deus. Lavado, remido, liberto no sangue, no nome de Jesus. Ele disse, num dado instante, eu tinha amizade com as pessoas do cemitério e pessoas que trabalhavam para mim. Então, nesse trabalho, a ordem foi, passe por 10 pessoas mortas com o nome João. 10 não, 9. Quando chegar na 9ª pessoa, você faz o trabalho. E ele foi, dentro do cemitério começou. Passou um, João, aí encontrou outro, 2, 5, 8, 9. Ele falou, é aqui. Aí ele chamou o pessoal, disse que ele estava numa casa, cova rasa. Aí chamou o pessoal, vamos abrir. Quando ele disse, vamos abrir, surgiu um clarão. Ele se assustou com aquele clarão, ele disse, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. A gente não pode tocar nessa pessoa, vamos embora. E ele chamou, e assustado, ele nunca tinha visto aquilo, ele saiu do cemitério assustado, e ele disse, foi falar com a pessoa que era líder dele. E quando ele falou, olha, aconteceu isso lá no cemitério, quando eu fui tocar no morto, veio um clarão, e eu tive um medo tremendo, eu não podia tocar naquele morto ali, e fui embora. E ele disse, eu já sei o que foi. Essa pessoa era um pastor. Ela falou, como assim? Era um pastor, já tive essa experiência. Ela contando para ele, olha, quando chegar, acontecer isso, não toca nesse povo. Não toca nesse povo. Porque a gente não pode tocar neles. Sabe, Deus guarda a gente até no nosso corpo morto. Porque um dia Jesus vai arrebatar-nos e esse corpo, aqueles que estão vivos serão transformados. E aqueles que estão mortos serão também transformados num corpo glorificado. Ninguém toca no servo de Deus. Então aprenda uma coisa, mantenha a sua confiança no Senhor. Se não pode tocar nem você morto, porque se está no céu, teu corpo está aqui, tornando-se pó. Você acha que Deus vai deixar tocar em você? Você com lavado, remido no sangue de Jesus, com o Espírito, o fogo dentro de você, a luz dentro de você. Então mantenha a confiança. Se o inimigo se levantar, vai cair. Se a porta estiver fechada, vai se abrir. Se a enfermidade estiver me atingida, serei curado. Porque Ele já pagou o preço. Ele já fez por nós. Nosso Deus é mais do que vencedor. Então não perca a confiança no Senhor. Que Deus nos abençoe, amém?